amados, a graça e a paz a todos, amém? Você pode sentar, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos aqui estão felizes e gratos a Deus por estar nesse lugar? Pois dê um glória a Deus e uma salva de palmas para Jesus. Eu vou pedir para acender as luzes, você pode acender as luzes aí. Meus queridos, antes de trazer a palavra ao seu coração, eu gostaria de honrar duas pessoas. Primeiro, eu quero honrar todas as pessoas que, de alguma forma, direta ou indireta, estão trabalhando, servindo nesse congresso. E eu gostaria que você desse uma salva de palmas a cada equipe de homem que veio nesses dias servir. Aleluia, a cada homem. Mas eu gostaria de pedir para que o pastor Ricardo e o pastor Vanderlei também pudessem ficar de pé e vocês dessem uma salva de palmas para esses dois homens de Deus que muito trabalharam para... É um congresso dirigido por 3 mãos, e pastor Ricardo e pastor Vanderlei são, além de pastores e do ministério, são amigos que a gente pode contar, e louvado seja Deus pela ajuda, pelo serviço deles nesse tempo. Meus irmãos, e não é fácil, é um grande desafio ministrar uma palavra nessa manhã, depois de tantas palavras maravilhosas que a gente vem recebendo desde sexta-feira à noite nesse lugar. Palavras carregadas de muita revelação e com um peso profético muito grande. E eu estava tranquilo até ontem à noite. Eu estava muito assim em paz, porque o meu pastor, ele tinha dito assim: você vai ministrar tal palavra. Aí eu fiquei em paz, eu vou ministrar tal palavra. Então eu ia sempre recapitulando aquela palavra. Mas ontem à noite, quando eu cheguei em casa, que eu fui dar a última olhada na palavra, quando eu abri, tinha escrito assim, não era que tinha escrito isso, é porque eu vi: não é essa. E aí eu entrei em parafuso. Era quase 1h da manhã, né, Ricardo? Que a gente estava conversando, disse: Ricardo, acabou. Estou descendo ladeira abaixo agora, porque não é essa, não é aquilo que eu e o meu pastor já tinha alinhado. Senhor, o senhor acha pouco, é porque não é o senhor que está aqui. Aleluia. E meus irmãos, eu quero fazer uma pergunta aqui então, em cima disso. Quantos que estão aqui que gostam de farofa? Aleluia, porque vai ser uma verdadeira farofa nessa manhã. Vai ser uma verdadeira farofa. E sentado como você está, eu gostaria de convidar então você a abrir a sua Bíblia, lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Sabe, toda vez que você abre a Bíblia, você tinha que dar um glória a Deus, sabe por quê? Porque toda vez que você abre a Bíblia, Deus tem algo para falar contigo. Porque Ele é um Deus pessoal, Ele é um Deus íntimo. Você não lê a Bíblia para ouvir uma história. Você abre a Bíblia para ler a Bíblia, para falar com o autor da criação do mundo, da vida, de tudo. E Ele tem algo para falar contigo. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: semelhantemente, nenhum atleta, diga comigo, atleta, nenhum atleta é coroado como vencedor, se não competir de acordo com as regras. Feche seus olhos, vamos orar. Doce Espírito de Deus, cerca-nos nesse lugar, Senhor, mais uma vez. E eu te peço, cerca-nos nesse lugar com miríades de anjos da tua parte, Senhor. Anjos, ó Deus, anjos guerreiros, ó Deus, porque nós precisamos sair daqui não como homens naturais, precisamos sair daqui nesta manhã como homens guerreiros, como homens valentes. Por isso cerca-nos nessa manhã, ó Deus, com anjos da parte do Senhor, em um nome poderoso de Jesus.
e que teu Santo Espírito ministre, acerte o alvo do nosso coração, em o nome de Jesus. Amém, amém e aleluia. Meus queridos, o que importa, essa foi a frase que o Espírito Santo me falou ontem à noite. O que importa não é o homem que você é dentro da igreja. O que realmente importa é o tipo de homem que você é do lado de fora da igreja. Porque ser homem dentro da igreja está fácil. Você está dentro de uma zona de conforto. Mas só que nós somos chamados, diga comigo, chamados. Nós somos chamados para sermos homens e homens de verdade do lado de fora das quatro paredes espirituais da igreja. Por isso eu quero falar de coisas muito óbvias. Não é nenhuma revelação que você já não saiba ou já não tenha ouvido, mas possivelmente é aquilo que você tem aplicado pouco na sua vida, porque nós estamos em um frenesi, em uma correria, em um desespero, para buscar coisas novas, uma novidade aqui, uma novidade ali, aponta uma novidade acolá, e nós estamos correndo atrás de novidades, só que nós estamos desprezando o óbvio que a Bíblia fala, o óbvio que o Jesus fala, porque nós estamos querendo estar no novo, estamos sempre buscando o novo, a novidade. Sabe, nós vivemos debaixo de uma geração, a geração do entretenimento. Nunca houve tanto entretenimento como existe na nossa geração. Mas também nós vivemos numa geração do vazio. Sabe, o entretenimento, ele tinha que encher, né, inflar a pessoa, dar prazer. Mas parece que quanto mais a pessoa busca entretenimento, mais vazio ela fica. E muitas vezes essa situação espiritual lá de fora afeta o homem aqui dentro, porque ele fica correndo para um lado, para o outro, para um lado, para o outro, em busca de coisas novas, mas ele não se aplica naquilo que verdadeiramente, ele fica buscando grandes revelações, mas ele não se aplica na simplicidade do Evangelho, na vida de cruz. E sabe, é sobre isso, sobre competir de acordo com as regras, que eu quero falar ao seu coração. Há pouco tempo atrás, aqui no Brasil, nós tivemos os Jogos Olímpicos. E as Olimpíadas é algo impressionante, pelos números que envolvem, pela quantidade de gente envolvida, pela quantidade de provas, pela estrutura, por tudo aquilo que precisa ser construído, por tudo aquilo que precisa ser estruturado, montado. As Olimpíadas também é impressionante, porque a gente acaba assistindo a garra dos atletas que vão para aquele lugar em busca de uma medalha. Diga comigo, em busca. Não é que eles têm a garantia, pastor Nonato, de ganhar a medalha. Eles vão buscar, tentar ganhar uma medalha, porque até o melhor do mundo pode tropeçar na tentativa. Ele não tem a garantia. E sabe, não tem jeito, de certa forma a gente acaba se envolvendo também, né, com as Olimpíadas, assistindo, torcendo pelos atletas que estavam ali. A gente se envolve ali, porque a gente fica impressionado com o cara que está dando o máximo dele, né, está dando o melhor dele, para tentar ganhar uma medalha. Sabe, no Brasil foram 11 mil atletas, no Brasil foram distribuídas 900 medalhas,
Mas sabe o que é mais marcante? O mais marcante não são as provas, é a história de cada atleta. Sabe, o mais marcante não é a prova que tu passa, é a história da tua vida. Porque a história da tua vida vai revelar se você está pagando o preço que um homem de verdade deve pagar. A história da vida do atleta revela se ele pagou o preço, se ele competiu de acordo com as regras, com a tentativa de conquistar a medalha. Mas bem aqui se aplica uma coisa, na vida dos homens, de nós, é porque nós recebemos a salvação de graça, e muitos de nós não entendemos que ela veio de graça, mas alguém pagou um preço. E porque a gente recebeu de graça, a gente pensa que tudo agora no reino espiritual, no reino dos céus, também vai vir de graça. Só que a Bíblia diz em Mateus capítulo 11, versículo 12, que o céu, que as coisas espirituais, é tomado por esforço. Diga comigo, esforço. E sabe, nós vivemos em uma geração de homens preguiçosos, que não querem se esforçar para sair do lugar, para tomar uma atitude, para gerar uma mudança. Vivemos em uma geração de conforto, de comodismo, de sentar em um sofá, de mudar o canal com o controle, de entretenimento, de tudo fácil. Mas a Bíblia está dizendo que é por esforço. Olha para quem está do seu lado e diga: comece a se esforçar. E é por isso que o apóstolo Paulo, está escrevendo para Timóteo. É um homem mais velho, mais vivido, mais experiente, com mais experiências naturais e espirituais, escrevendo para um homem mais novo, para alguém que ele chama de filho, mas para alguém que é discípulo também. E Paulo está escrevendo, buscando discipular o coração de Timóteo, ensinando ele a ser um homem de verdade. Porque só um homem de verdade tem poder para gerar outro homem de verdade. Só um homem de verdade vai ser referência, vai ser espelho para que outros homens queiram ser de verdade. Pastor, eu não concordo, eu não tive pai, eu sou um homem. Ok, talvez você não teve um pai, mas você teve um mentor. Você teve algum homem que você olhou e colocou na situação de pai, de discipulador. Alguém tomou na sua vida esse lugar de pai. Foi o que aconteceu com Timóteo. Ele olhou para Paulo e disse: aquele dali vai ser o meu pai. E Paulo olhou para Timóteo e disse: aquele dali vai ser meu filho. Eu vou ensinar Timóteo a ser um homem que vai vencer. E Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, ele disse: observe. Diga comigo, observe. Paulo está dizendo: observe. Se você olhar o texto, versículo anterior, você vai ver Paulo dizendo assim: observe, Timóteo, quer ser um homem de verdade, observe. Observe o lavrador, observe o soldado, observe o atleta. Então um homem de verdade, ele está observando alguém, sabe? A gente sempre está observando o pastor Nonato. A gente sempre está ali perto, olhando. Quando eu vou tomar uma decisão espiritual, ministerial, eu fico pensando:
que é que Jesus faria? Mas também eu pergunto, o que é que meu pastor faria? O que é que meu pastor falaria? Como que ele agiria? Como que ele reagiria? O que ele faria se ele estivesse diante de tal situação? Sabe, é observação. Sabe, isso acontece comigo, acontece com o Kleber, acontece com o Jean, acontece com o Ricardo, com o Ezi, com o Washington, com o Feitosa, acontece com todos nós que caminhamos perto dele. E Paulo diz, observe o atleta. Porque na vida do atleta tem regras. E tem dois tipos de regras na vida do atleta. A primeira regra é a regra do treinamento. É a regra do discipulado. É a regra de fundamentar a palavra, de aprofundar. É a regra da disciplina. É quando a tua alma ou o teu corpo diz, eu quero pecar. Mas o teu discipulador diz, não peque. Aí você volta para o seu discipulador e diz, eu quero pecar. Mas o seu discipulador continua dizendo assim, não peque, continue santo. E aí daqui a pouco você está dizendo, eu não vou pecar, eu não vou mais pecar, eu não vou mais pecar porque você é santo. Porque você está num processo de treinamento, de discipulado. E a segunda regra que todo atleta espera na vida é a regra da prova. Então o atleta, ele passa muito tempo da sua vida treinando para os 100 metros rasos. Ele passa muito tempo da sua vida dando muitos piques, muitas corridas, se testando, se fortalecendo para o dia da prova, para que quando chegue a prova, ele seja aprovado. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós não somos aprovados, é porque a gente não quer passar pelo treinamento. Sabe, muitas vezes nós não somos aprovados, é porque a gente não quer passar pelo discipulado. Nós não somos aprovados, é que a gente não quer ouvir o conselho dos nossos pais naturais, dos nossos pais espirituais, dos nossos discipuladores, dos nossos líderes, dos nossos pastores. Nós não somos aprovados porque a gente não respeita a regra do treinamento. Aí no dia da regra da prova, a gente não chega. Diga misericórdia. Então o atleta, ele se prepara durante anos, durante uma vida inteira, para o dia da prova, para que no dia da prova ele seja aprovado. Olha para quem está do teu lado, diga, eu quero declarar que no dia da prova você vai ser aprovado. Dá uma salva de palmas para Jesus. Sabe, então nós que somos crentes, homens, e que queremos ser homens de verdade, homens da espécie de Jesus, porque Jesus, ele é um homem de verdade, e ser cristão é ser cópia de Jesus, ser convertido a Cristo é ser uma versão de Jesus nessa terra. Então nós que queremos ser homens de verdade, precisamos entender que estamos sendo convidados durante esses dias, convidados não, convocados, para fazer parte de uma equipe de atletas do céu. Você está sendo convocado nessa manhã para a seleção de Jesus. Você está sendo convocado nessa manhã para fazer parte do time de Jesus, que vai revolucionar essa terra, que vai transformar esse mundo.
que vai ser sal e que vai ser luz, não dentro da igreja, mas fora da igreja. Só que você precisa passar pela regra do treinamento. Se Jesus está te convocando para o time dele, Ele não quer que você seja então um homem sedentário. Ele não quer que você seja um crente 3S, salvo, sentado e satisfeito. Se você está sendo convocado para o time de Jesus, Deus entenda que Ele quer te tornar um atleta do céu. Então você vai ter que dizer não. Diga comigo, não. Diga mais uma vez, não. Diga mais uma vez, não. Diga mais uma vez, não. Você vai ter que dizer não para você mesmo, não para a sua vontade, não para a sua carne. Paulo fazia isso. Ele dizia: olha, eu esmurro a minha carne, eu esmurro a minha natureza, eu esmurro a minha vontade. Só que a gente está dizendo sim para tudo isso, para a carne, para a natureza, para a vontade. Sabe, como um atleta do céu, você vai ter que decidir ser disciplinado. Fazer as coisas espirituais óbvias todos os dias. O que é a coisa espiritual óbvia, pastor Ricardo? Pastor Donato, meu pastor. A coisa espiritual óbvia é ler a palavra todo dia. A coisa espiritual óbvia é meditar no Senhor todo dia. A coisa espiritual óbvia é orar todo dia, mas não é fazer aquela oração mecânica, é orar até ouvir Deus, porque muitas vezes a gente só quer fazer um monólogo com Deus para aliviar a consciência. Deus, falei contigo. Só que orar, só é orar até que Deus fala. Não é só subir no monte. É subir no monte e esperar 1 dia, 2 dias, 10 dias, 15 dias, 40 dias. Aí Deus falou. É subir no monte da oração e continuar orando, orando, e ficar em silêncio, e orar de novo e ficar em silêncio. Dizer: Deus, eu estou aqui. Até Ele falar. E fazer isso amanhã, e fazer isso depois de amanhã, e depois de amanhã, e a depois de amanhã, e a depois de amanhã, e a depois de amanhã, e continuar, e continuar, e continuar, porque no dia da prova você vai ser, diga comigo, aprovado. Você vai estar preparado no dia da prova se você faz o óbvio. Você vai ser um homem forte em Deus. Porque ou você vai estar assistindo os outros serem aprovados, se tornarem vencedor, porque foi o que todos nós fizemos, né? Nós assistimos às Olimpíadas, né, pastor Ricardo? Alguns jogos, algumas coisas, algumas corridas. E sabe por que a gente estava assistindo? É porque a gente não estava preparado como eles. A gente assistiu eles serem vencedores porque nós não estávamos preparados como ele. Nós não tínhamos a disciplina que eles tinham, a dieta que eles tinham, o regime que eles tinham, a vida de renúncia que eles tinham. Por isso a gente assistiu. E assim acontece, meus irmãos, com nós. A gente vê a bênção chegando, a vitória chegando na vida de outros homens, e a gente se pergunta: Deus, tu não me ama? Ele ama o meu filho, mas Ele está pagando um preço que tu não está. Ele está fazendo algo que você não está fazendo. Ele está preparado para você, e você está preparado para assistir Ele vencer. Meu irmão, você está se preparando para quê? Para vencer ou para assistir os outros vencerem? Sabe, eu quero falar sobre alguns atletas. Não é sobre o Usain Bolt, não. Maior corredor de todos os tempos.
Não é sobre o Michael Phelps, não. O maior nadador da história. Mas eu quero falar sobre homens que conquistaram medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos do céu. E o primeiro atleta, homem de verdade, que eu gostaria de falar, é sobre Abraão. Abraão é medalha de ouro na fé. Sabe, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê um homem que se torna o grande referencial, o grande espelho bíblico de fé. Pai da fé. Só que Abraão, ele não recebeu esse título à toa. Ele exercitou fé, porque fé é algo que você exercita. Sabe, tem atleta que puxa ferro. Abraão puxava fé. Abraão puxava fé na vida. Quando Deus chamou Abraão para si, para ele sair da sua casa, Deus disse a Abraão: sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua cidade, sai do meio da tua família e vai para lugar tal. Amém? Amém não, meus irmãos? Ele disse: vai para um lugar que depois vou te mostrar. Agora imagina, você é homem, né? Quantos aqui são homens e sacerdotes sobre o seu lar? São casados, têm filhos? Abraão já era casado. Imagina, pastor Washington, Deus, você é o Abraão, vou pegar o senhor aqui, você é Abraão, e Deus falou no seu ouvido: Washington, meu filho, larga tudo que tu tem aqui, larga tudo, supervisão, tudo, e sai da tua casa, e vai para um lugar. Aí você chega para Fátima: Fátima, Deus falou para a gente ir embora. Para onde? A primeira pergunta que ela vai fazer é: para quê? Para onde? Aí o Washington vai dizer o quê? Não sei. Mas só que foi que Abraão ouviu? Sai. Sabe, um homem de verdade, um homem do padrão do céu, ele não caminha por aquilo que os olhos naturais estão vendo. Ele caminha por uma palavra. Ele caminha por aquilo que Deus falou com ele. Ele não sabia para onde ir, mas ele sabia que Deus tinha falado com ele. Ele sabia que tinha sido Deus que tinha falado com ele. Por isso ele saiu sem saber para onde. Ele tinha promessa, mas ele não sabia a direção ainda. Só depois que ele saiu é que Deus começou a alinhar. Só depois que ele saiu fora da sua casa, da sua cidade, foi que Deus começou a falar de novo. Deus disse para Abraão: Abraão, tu vai ser pai. Só que ele já era velho. Você conhece essa história? Estou falando de óbvios, coisas óbvias. Novamente foi exigido fé na vida de Abraão. Fé para esperar. Sabe, fé, meus irmãos, tem a ver com duas coisas. Tem a ver com aceitar ou acreditar a loucura de Deus. E tem a ver com esperar, com esperança. Com aguardar com paciência o cumprimento da promessa. Aí Deus diz para Abraão uma outra coisa: Abraão, vou te tornar um abençoador. Tu vai ser uma bênção, Abraão. Tu não vai correr atrás da bênção, tu vai ser a própria bênção minha nessa terra. Só que Abraão não tinha quase nada para oferecer. E foram as três coisas que exigiu fé de Abraão: ser bênção, ter um filho, se tornar pai, sair de casa sem direção.
Só, meus irmãos, que nós não queremos esperar isso. Nós não queremos esperar, nós não queremos acreditar, porque nós vivemos num mundo rápido, corrido. Se a fila do banco não anda, você já quer acionar o Procon. A gente quer ser homem de fé, mas a gente não sabe esperar. A gente quer ser homem de fé, mas no primeiro problema, a gente desacredita. E em Gálatas capítulo 3, versículo 6, você não precisa abrir não, só toma nota. Diz assim: considerem o exemplo de Abraão. Sabe, talvez o que está te faltando como homem é ousar na fé. Talvez o que está te faltando como homem é você exercitar a sua fé. É você olhar para Abraão e dizer assim: eu preciso da unção desse homem. Sabe, só minha esposa sabe disso, e o meu pastor, porque um dia eu compartilhei com ele. No começo desse ano, todo começo de ano eu peço algo para Deus. No começo desse ano eu pedi: Senhor, eu quero duas coisas só. Eu quero a graça. A gente vai pedir, pede direito, né, Ricardo? Então eu disse: Senhor, eu quero a graça, Senhor Deus, a unção do meu pastor Raimundo Nonato na minha vida. E eu quero o conhecimento do pastor Cote sobre mim. Coisa simples, né, Ricardo? Duas coisas assim. Dia 9 de abril desse ano eu estava lá em Recife. Dia 9 de abril, meu aniversário. Tinha dois homens: pastor Donato, pastor Cote. Pastor Donato, meu pastor, meu pai espiritual. Pastor Cote, um homem que eu tenho muita estima, que tem muito ensino. Estavam ali orando, transferindo isso. No dia 1º de abril eu disse: Senhor, eu tenho fé que esse negócio vai acontecer. Só que eu não sabia quando, mas eu tinha fé. Sabe, meu irmão, você precisa caminhar por fé. Porque a vida de Abraão é a vida de um homem que decide caminhar por fé. Olha para quem está do seu lado e diga: caminhe por fé. Dê uma salva de palmas para Jesus. Eu quero dizer que tem vaga para o time de Abraão. Quantos querem entrar no time de Abraão? Sabe, o segundo atleta, e eu preciso correr, o segundo atleta, homem de verdade, é Josué. E Josué, medalha de ouro na obediência. Diga comigo: obediência. Sabe, quando o Senhor fala para Josué de madrugada, irmão, de madrugada é hora de quê? Dormir. O que é que Josué estava fazendo de madrugada? Estava orando. Foi buscar o Senhor. Quando Josué fala, quando o Senhor fala com Josué de madrugada, quando ele se torna agora o discípulo, aquele que se substitui Moisés. Quando o Senhor fala para Josué ser forte, ser corajoso, não era para ele ser forte e corajoso para guerrear. Porque, na verdade, ele já era forte e corajoso nessa área. Ele já era um homem de guerra. Ele não precisava mais aprender a puxar uma espada e a levantar um escudo. E não precisava mais aprender a lutar ou a derrubar alguém. Ele já era um homem experimentado nisso. Mas Josué agora precisava ser forte e corajoso para obedecer. Porque agora ele tinha subido de nível. Diga comigo: subido de nível.
Sabe, quando a gente sobe de nível, a gente não quer mais obedecer quem nos subiu de nível. Quando a gente é elevado de nível, a gente não quer mais obedecer quem nos elevou naquele nível. E agora Josué ele precisava ser forte. Diga comigo, forte. Ser forte para obedecer aquilo que Deus estava falando. E foi o que Deus falou. Que ele precisava ser forte para meditar na palavra. Ser forte para ir todo dia para o lugar oculto, para o esconderijo, para o lugar secreto, para receber o que, Ricardo? Os segredos, né? Revelação de ontem. No lugar secreto é que você recebe os segredos. Ele precisava ser forte para meditar na palavra e obedecer a palavra. E ele precisava ser corajoso para continuar obedecendo. Você sabe, quanto mais eu cresço, quanto mais o meu nível espiritual e ministerial é elevado, mais eu fico dizendo: Senhor, me dá força e coragem, me dá força e coragem para me obedecer, para me continuar obedecendo, para me obedecer a Tua palavra, mas para me continuar obedecendo quem o Senhor colocou sobre a minha vida. Senhor, me dá força e coragem para qualquer lugar que eu possa ir, qualquer cidade que eu possa chegar, qualquer altar que eu possa ir, eu possa ter força e coragem para estar obedecendo quem o Senhor colocou na vida. Não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Sabe, nós que somos homens precisamos de força para obedecer naquilo que é fácil e difícil. E nós precisamos de coragem para continuar obedecendo. Por isso você tem que exercitar a sua obediência. E essa manhã você tem uma oportunidade para entrar no time de Josué. Nessa manhã você tem uma oportunidade para entrar, fazer parte dessa equipe, dele ser o treinador dessa equipe que vai vencer. Você tem a oportunidade de chegar diante de um homem de verdade e ter ele como espelho, como referencial na sua vida. Diga comigo, obediência. Quantos homens aqui precisam crescer em obediência? Pastor, obediência a quê? Obediência na palavra. Pastor, obediência em quê? Obediência à voz de Deus. Pastor, obediência a quê? Obediência a estas autoridades constituídas na sua vida. Algumas vezes eu estou com um plano traçado. Aí eu vou compartilhar com o meu pastor. Eu sempre compartilho. Aí ele diz assim: não, meu filho, meu plano é perfeito. Mas não, meu filho, mude o plano. Mas meu plano é perfeito. Não, meu filho, mude o plano. Eu me lembro muitas vezes, eu me lembro claramente, eu sou de guardar momentos. Eu tinha um Unozinho. Aí chegou uma proposta de alguém, né, pastor? Proposta boa, aquela proposta indecente. Aí eu disse: pastor, eu estava quase fechando o negócio. Aí o pastor disse assim: meu filho, não compra o carro dessa pessoa não. Eu disse: mas a proposta é tão boa. Mas o meu pastor deve saber de algo que eu não sei. Liguei para a pessoa e disse: meu irmão, é o seguinte, olha, esse negócio eu não vou fazer, mas a minha proposta é boa. Eu disse: não, mas a proposta do meu pastor é melhor. Diga comigo, obediência. Obediência não é escolher aquilo que é melhor, meu irmão. Obediência é escolher aquilo que é certo. E a gente fica trocando o melhor pelo certo. Só que o certo sempre será melhor do que o melhor. Era melhor para mim ter feito o negócio, mas o certo era para mim obedecer. Diga comigo, obediência.
Capture a obediência na sua vida dessa manhã. Aleluia. Sabe o terceiro atleta que eu preciso competir, aprender com ele, homem de verdade, é Daniel. Medalha de ouro na oração. Débora até citou ele aqui. Daniel, ele decidiu ser um homem diferente na sua época, meu irmão. Que época ruim na vida de Daniel. Babilônia. Tudo ali era um inferno na terra, tinha tudo. Tudo para um homem se lambuzar tinha. Disponível demais para ele tudo. Só que ele decidiu ser diferente. Sabe quem decide ser diferente? Sabe o que Deus faz? Coloca ele num lugar alto. Sabe, Daniel, ele não orava num lugar baixo, escondido. Ele orava num lugar alto, em uma torre. Todo mundo daquela Babilônia, daquele lugar, via Daniel orar. Sabia que Daniel estava orando. Por isso era tão fácil pegar Daniel. Lá está orando. Lá está orando. Lá está orando. Meu irmão, onde é que tu está? Você está orando? Ou você está se gastando em outras coisas? Coisa óbvia, né? Orar. Mas onde é que você está como homem? Você está orando? Ou você está se gastando com outras coisas? Eu nasci num lar evangélico, e cresci a vida toda numa igreja. Sabia que orar era importante, mas não orava de verdade. E porque eu não orava de verdade, eu me gastei durante muitos anos tentando resolver problemas. Tentando resolver coisas com as forças do braço. Eu ia para a agiota, eu ia para a factoring, eu dava o jeitinho que todo homem sabe dar. Eu mentia, eu enganava o coração da minha esposa, eu fazia muito porque eu não orava. Eu não era um homem diferente, eu era um homem normal no meio da igreja. E porque eu era um homem normal, sabe como é que um homem normal, crente, faz? Ele olha para a mulher e diz: mulher, ora aí. Mulher, ora aí. Mulher, ora aí. Diga comigo, mulher, ora aí. Ô mulher, tu precisa orar mais. Mulher, as coisas não acontecem é porque tu não. Mulher, vai. Agora entende uma coisa. Você já percebeu que na Bíblia Deus sempre chamou homens? Não quer dizer que as mulheres não têm o seu ministério, também tem, mas já percebeu que na Bíblia Deus sempre chamou homens? Já percebeu que quando Jesus começou o seu ministério, Ele chamou homens? Deus chamou homens para se envolver com Ele, Jesus chamou homens para se relacionar com Ele. Jesus não precisou chamar as mulheres, como me disse meu pastor ontem, elas vão sozinhas sem Jesus chamar. Sabe, deixa eu te dizer uma coisa, você que está vestindo uma calça, para não te chamar de veste calça. Toda a responsabilidade de carregar a família, de resolver os problemas, de conduzir a casa é sua, diga é minha.
Mas você não vai fazer isso de uma maneira natural, você vai fazer isso de uma maneira espiritual, colocando o óbvio na frente, e o óbvio é oração. Sabe, Jesus nos chamou para orar. E não para dizer que a nossa esposa tem que orar, Ele chamou nós para orar. Para ter uma vida de oração. Sabe, se você quer ser um homem de verdade, você precisa sair dessa cadeira e decidir orar de verdade. Porque enquanto você estiver orando de mentira, nada vai acontecer. Mas na hora que você decidir orar de verdade, tudo vai mudar. Sabe, Daniel, ele sabia de algo. Não importa o tamanho do problema. Não importava o tamanho do problema que ele fosse enfrentar. O que realmente importa, o que realmente importava para Daniel, era o tempo que ele ia dedicar a Deus em oração. Deixa eu fazer uma pergunta: quanto tempo tu gasta por dia no WhatsApp? Quanto tempo tu gasta por dia no WhatsApp, ou no Facebook, ou na frente da tela do computador? Ah, pastor, mas é porque eu resolvo problemas, eu trabalho. Ok, mas quanto tempo? Qual é a tua média de uso diário? Faz assim, meu irmão. Pega 10% só do tempo que tu fica nas redes sociais e decide orar. Faz a tua média. Senhor, eu vou começar com uma base agora. Daniel tinha uma base, ele orava de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por dia. E ainda orava nas vigílias de madrugada, quando tinha um problema maior. Senhor, eu vou tirar uma coisa, um entretenimento aqui. Eu vou orar 10% do tempo que eu passo. Depois você cresce mais. Você quer ser um homem de verdade? Um homem de verdade ora de verdade. Eu quero te dizer que tem vaga para o time de Daniel. E o time de Daniel é o time dos homens que ora. Vai fazer um culto de oração na igreja. Tem 50 mulheres e tem 2 homens. Sabe, a gente precisa inverter isso, pastor Donato, pastor Ricardo, pastor Ezi. A gente precisa ter, fazendo na vigília, a gente precisa ter 100 homens. E 100 mulheres também. Não é mais mandar a mulher orar, é ir orar, porque essa é a tua obrigação. Diga comigo, essa é a minha obrigação. E essa obrigação vai ser prazerosa na tua vida. Sabe, o dia da prova de Daniel foi no dia que jogaram Daniel na cova dos leões. Porque Daniel orava, os leões estavam de jejum naquele dia. Mas quando tiraram Daniel e jogaram os homens que não oravam, o jejum tinha acabado. Olha para quem está do teu lado e diga: não se lasque não, meu irmão. Vai orar. Dê uma salva de palmas para Jesus. Sabe, quarto atleta, homem de verdade, que eu quero falar, é Moisés. Moisés, ele é medalha de ouro na liderança, como líder. Ele é um grande referencial de líder. Sabe, quando o Senhor chamou Moisés para libertar o povo da escravidão, ele pensava que era só para libertar o povo. Mas depois que atravessou o mar, ele descobriu que a missão dele era ser líder. Quantos aqui são líderes de célula? Levanta a mão. Agora eu quero
pedir uma outra coisa. Quantos aqui ainda não são líderes? Fica de pé e continua de pé. Quantos não são líderes ainda? Deixa eu te dizer uma coisa. Do mesmo jeito que Moisés, que Deus chamou Moisés para ser líder, Deus também está te chamando para liderar. Da mesma forma como Deus operou milagre na vida de Moisés, e milagre através da vida de Moisés, Ele fez na tua vida. Ele operou o milagre da salvação. Talvez você já orou por alguém, aconteceu algumas coisas. Só que Moisés, do outro lado do mar, ele descobriu que o chamado dele era ser líder. Meu irmão, você vai estar fazendo uma travessia nesse congresso, nessa conferência de homens. E sabe, você precisa voltar para a sua igreja, para a sua cidade, e decidir voltar, e procurar o seu pastor e dizer: eu quero ser líder, eu quero cuidar de outros homens. Me dê uma célula, me dê alguém para me discipular. Porque Moisés, ele descobriu que Você pode sentar. Pastor, como é que Moisés descobriu que esse era o chamado dele? Moisés descobriu que esse era o chamado dele quando ele percebeu o trabalho que o povo dava. Ah, eu não quero cuidar de gente não, pastor. Vai dar trabalho? Vai. Mas vai dar alegria. Vai dar trabalho, pastor? Vai. Mas vai dar mais alegria do que trabalho. Sabe, eu dou trabalho para o meu pastor, e eu acho que dói muito. O Ricardo também dá trabalho, dá muito também. Dá não? Parou de dar. Tá bom. Glória a Deus. Mas eu compreendo que a gente tem buscado dar mais alegria do que trabalho. Sabe, quando você decide liderar alguém, cuidar de alguém, você vai descobrir duas coisas: que aquela pessoa vai lhe dar trabalho, mas que aquela pessoa vai lhe dar muito mais alegria. Que aquela pessoa vai lhe morder, mas depois aquela pessoa vai lhe abraçar, vai lhe agradecer. Viu o pastor Ribinha falando na sexta-feira à noite, daquele discípulo que dava trabalho, que ele botou dentro da casa dele, e que agora ele vive um tempo novo com esse discípulo, dando alegria para ele. Você sabe por que ele vive isso? É porque ele decidiu liderar o coração daquele homem. Sabe, tem muitos homens morrendo, como pais, como maridos, porque você está sentado e não decidiu cuidar daquele homem. Um dia Moisés reclamou com Deus: Deus, esse povo dá trabalho demais. Aí Deus fez um teste com Moisés, a prova, pastor Renato. Um dia Moisés foi orar: Senhor, eu quero reclamar desse povo. Esse povo me dá muito trabalho, esse povo murmura, esse povo pede água, esse povo pede pão, esse povo pede carne. O Senhor deu carne para eles, foi com ignorância, deu tanta carne que saiu pelas narinas, e esse povo ainda não se farta. Aí Deus disse: Moisés, pois está bom, vamos matar esse povo. Vamos matar esse povo. Aí Moisés disse: Senhor, não mata não. Se tu matar eles, me mata também. Porque esse povo dá trabalho, mas eu amo esse povo. Pastor Eli falou ontem algo. Morreu o filho de uma ovelha do pastor Marcos Paulo. Pastor Eli foi um homem que chorou sexta-feira de manhã comigo, quando eu dei a notícia para ele. Sabe por que ele chorou? É porque ele sabe que aquele povo dá trabalho, mas ele ama aquele povo. Sabe, um homem de verdade é alguém que vai amar outro homem até ele se tornar também um homem de verdade.
É alguém que vai liderar um outro homem, não vai desistir dele, até ele se tornar um homem de verdade. E a gente precisa de líderes no nosso tempo. Quantos aqui querem entrar para o time de Abraão e ser um líder para a nossa geração? Diga então para Jesus: conta comigo, Jesus. Dê um glória a Deus e uma salva de palmas. Meus amados, todos esses são atletas. E a Bíblia tem muitos mais outros atletas de outras categorias, de outras modalidades. Todos esses atletas aqui são homens de verdade, são espelhos que a gente precisa olhar, são referências espirituais que a gente precisa imitar, que a gente precisa estar disponível a sentar e aprender com eles, para também nos tornarmos vencedores, como eles venceram. Sabe, a vitória é um direito espiritual que Cristo alcançou na cruz, através da cruz, do seu sacrifício na cruz. É um direito que nós temos. Romanos 8:37 diz isso. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Diga comigo: mais que vencedores. E é por isso que eu quero falar sobre o último homem, que é vencedor em todas essas áreas. Que é vencedor na obediência, que é vencedor na liderança. Liderou Pedro, liderou João, liderou Judas, liderou o discípulo bom, liderou o discípulo mau. Quero falar sobre esse homem, Jesus, que era campeão na obediência, era obediente em tudo. Campeão da oração, orava de madrugada. Ele é campeão em tudo isso. Mas ele também era campeão em uma outra coisa. Ele era campeão na honra. Sabe, a honra é um assunto sério e que muitas vezes a gente despreza. Porque a gente naturaliza a honra. E muitas vezes a gente até menospreza a honra. A gente diz que honra é coisa de puxa-saco ou de babão. A gente diz isso. Sai da nossa boca, ou quando não sai, fica borbulhando na alma. E sabe, Jesus, que é campeão em todas essas modalidades, desde a intimidade, da vida na palavra, da fé, da obediência, da liderança, ele também era campeão na honra. E sabe, a honra é um mandamento divino, não é uma opção espiritual, é uma ordem do céu. Porque a honra é a linguagem da Nova Jerusalém. A honra é a linguagem de quem vai morar no céu. Agora imagina, o pastor Vanderlei, ele vai, faz de conta que ele vai, porque um dia ele vai, no nome de Jesus, ele vai morar lá nos Estados Unidos. Vai abrir uma nova aliança lá. Qual é a língua daquela nação? Qual é a língua? Inglês. Agora imagina, ele vai para os Estados Unidos e não sabe nada de inglês. Você acha que vai dar muito certo? Você acha que ele vai alcançar a vitória rápida ou vai sofrer muito?
Sabe, a língua do céu é honra. E honra a gente começa a viver aqui na terra. A gente quer começar a viver honra lá no céu. Mas no céu a gente já vive isso. Já é para quem já vive isso. E é por isso que Jesus vai ensinar para os seus discípulos a cultura do céu, que é a cultura da honra. Porque ele era medalha de ouro nisso. E sabe, a honra não diz respeito à recompensa que você vai receber. Diz respeito àquilo que você vai dar para outro. E é por isso que Jesus, quando ele sempre estava honrando o Pai. Jesus, mesmo sendo Deus, o Cristo encarnado, Deus encarnado, o Messias, ele sempre honrava o Pai. Jesus, como filho de Deus, honrou o Pai em tudo. Sabe, tudo que Jesus fazia na vida, ele passava a honra ao Pai. Quando Jesus foi ensinar, honra diz respeito a dar crédito. Deus, quando enviou Jesus para a terra, deu crédito. E agora Jesus, ele vai devolver esse crédito. Então Jesus, quando vai ensinar os seus discípulos a orar, ele passa, ele devolve o crédito para o céu, para o Pai. Ele ora, Pai, diga comigo, Pai. Ele podia ter dito, colocado na pessoa dele. Você viu o pastor Ricardo ministrando ontem, ele dizia assim, aí eu sento com o pastor Donato, e o pastor Donato desconstrói uma mentalidade que eu tenho. Sabe, quando Jesus vai começar a orar, ele diz, Pai Nosso. Ele transfere crédito para o Pai. Tem gente que não fala do Pai. Sabe, um homem de verdade, ele fala do Pai. Sabe, eu só estou aqui porque alguém colocou crédito na minha vida. Talvez há 14, 15 anos atrás, talvez nenhum de vocês colocaria crédito na minha vida. E colocar crédito é acreditar. Há 14 anos atrás, um homem olhou para mim, quando ninguém queria acreditar, e disse, eu quero colocar crédito na tua vida. E Jesus está ensinando isso para os discípulos. Pai Nosso. O Pai está colocando crédito na sua vida. Ele está acreditando em você. Se você está entendendo, diga amém. Sei que é uma farofa aqui nessa manhã. Jesus, ele continua ensinando, treinando os seus discípulos. Quando Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, ele orou ao Pai. Ele podia ter feito a seguinte oração: na minha palavra,
mas ele não fez isso. Ele podia ter dito, no meu nome, no meu poder, mas ele não fez isso. Ele orou ao Pai. Pai, eu te dou graças. Sabe, essa palavra graças não é favor. Essa palavra graça é gratidão. Sabe, eu sou um homem muito grato a Deus pelo pastor que Deus colocou na minha vida. E em todo lugar que eu vou, preciso falar dele, falar de coisas que ele me ensina, e citar a palavra dele. E quando ele cita algumas pérolas de sabedoria, que todo dia ele abre a ostra e sai uma pérola nova. Eu preciso olhar para ele e ser grato. Sabe, tem líderes que crescem e se tornam até maiores do que os seus líderes, do que os seus pastores. E eles não são gratos. A pessoa cresce um pouquinho e não é mais grato a quem acreditou, a quem acreditou. Sabe, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, diga comigo, milagre. Porque a terra dos milagres é a terra da honra. O lugar que Jesus menos operou milagres foi o lugar onde ele menos foi honrado. Um lugar que não tem honra não flui. Um lugar que não tem honra, um negócio não acontece. Parece que o céu se fecha. Acontece uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas quando você chega num lugar onde existe a honra, parece que o céu se escancara. Sabe, tem alguns lugares, não sei se já aconteceu com algum dos pastores, que a gente vai ministrar, que diz assim, não vai fluir nada. Se fluir, é com muita pressão. Mas tem lugares que você vai ministrar, que há um ambiente de honra tão grande, que você mal pega no microfone, já começa a pipocar milagres, sinais. E aí Jesus, ele está agora diante de um lugar que precisava de um milagre. Ele estava diante do sepulcro de Lázaro, do seu amigo. E Jesus começa assim: Pai, eu te dou graças porque me ouviste. Ele não diz, Lázaro, vem para fora. Ele diz, Pai, novamente, eu te honro novamente, porque tu me ouviste novamente. Sabe por que muitas vezes não tem milagre lá no teu lugar? Desconfie que pode estar faltando honra na tua vida. Sabe, Jesus é um filho, diga comigo, filho. Sabe, meu pai, ele foi um excelente pai. Em muitas áreas, meu pai já faleceu. Meus filhos nasceram, Marcos André e Marcos Vinícius, com 10 dias depois, 8, 10 dias depois, meu pai faleceu. Foi um presente e uma perca. 2 presentes que Deus me deu, melhor coisa que Deus me deu, depois da minha esposa, mulher. Mas uma perda muito grande. Sabe, eu não substituí meu pai pelo pastor Donato, mas o pastor Donato é uma espécie de pai espiritual na minha vida. Eu não posso desonrar o meu pai, mas eu preciso colocar alguém para honrar. E sabe, cada um de nós somos filhos, e temos nossos pais naturais e espirituais. Eu sei que você tem. E sabe, você precisa começar a treinar, a exercitar a honra. A ligar para o seu pai, mas meu pai já morreu. Liga para um tio que representa um pai. Liga para alguém que representa um pai.
Libera uma palavra de gratidão na vida dessa pessoa. Agradeça a Ele, honre, compre um presente, faça algo, faça uma surpresa, vá lavar aos pés dessa pessoa, oferte algo na vida dela, semeie. Mas Deus me deu um pai espiritual para alinhar na minha vida a mesma coisa que o meu pai biológico, natural fazia, alinhava os pensamentos. No dia que eu disse assim, eu vou me separar da minha esposa, porque eu já pensei nisso. Não podia matar ela e nem ela podia me matar, então eu disse, vou me separar. A gente ainda fez uma besteira, orar para um de nós dois morrer, só que como eu estava em pecado, quem ia morrer era eu. Ela está ouvindo, ela está assistindo. Mas o meu pai lhe chegou e disse assim, você não viu eu me separar da sua mãe. Lute pelo seu casamento. Tome vergonha na cara. Seja um homem de verdade. Honre a sua esposa. Cuide dos seus filhos. Meu pai já estava doente, com câncer. Essas foram as últimas palavras, os últimos conselhos fortes, cirúrgicos do meu pai na minha vida. E eu preciso honrar isso. Sabe por que Jesus é um filho que está honrando? E nós queremos ser homens, meus irmãos, nós precisamos honrar as pessoas que Deus colocou nas nossas vidas. Para que as coisas aconteçam, para que a gente se torne um homem de verdade, um homem que vai vencer dessa terra, um homem do tipo Jesus, caminhando nessa terra. A gente precisa colocar a honra na nossa vida também. Não só a fé, não só a obediência, não só a leitura da Bíblia, a vivência da palavra, não só a oração, não só decidir liderar alguém, mas precisamos colocar a cultura da honra, para que o milagre, para que a glória, para que o reino dos céus venha sobre a terra. E por conta disso nós vamos fazer duas coisas aqui. Segura o pastor Nata aí, para ele não vir para cá. Sabe, o pastor Nata é um homem que acreditou em mim, no pastor Ezi, no pastor Washington, no pastor Ricardo, no pastor Feitosa, no cada um do pastor Kleber, no pastor Rubens que está na África, no pastor Reinaldo que está em Portugal, pastor Henrique, cada um dos discípulos. E sabe por que o seu pastor acredita em você? É porque ele começou uma linha de acreditar em nós. Sabe por que teu líder acredita em você? É porque aquele homem decidiu estabelecer em nós uma cultura, uma mentalidade. E sabe, hoje a gente precisa devolver honra, como Jesus fez. Por isso nós vamos fazer aqui um ato profético.